bem-vindos ao Divã da Graça dessa noite. Espero que a palavra de Deus possa nos trazer força, nos esclarecer o caminho, que seja essa noite a palavra de Deus para nós como um colírio é para os nossos olhos, que nós tenhamos nossa visão desanuviada e possamos enxergar com clareza. Muito bem, gente. Eu desejo saudar a todos que estão presentes aqui essa noite. Desejo saudar também aqueles que estão nos assistindo pela TV, os que pela internet estão nos acompanhando, pela rádio web e também pela transmissão ao vivo no nosso site. Eu os saúdo com paz e prosperidade. Que a palavra de Deus possa mesmo ser eficiente em nossos corações esta noite. Eu desejo lhes falar de coração para coração essa noite. Não como alguém que tem aqui um modelo para estabelecer, mas eu quero falar o coração. Eu postei esta manhã para aqueles que me acompanham pelo Facebook um aforismo que é um dos meus prediletos e eu quero caminhar por ele, que diz assim: você nunca se moverá além dos limites da sua mentalidade. Você nunca se moverá além dos limites da sua mentalidade. Isto tem sido uma verdade tão séria para mim. E se eu quero avançar além do limite da minha mentalidade, eu preciso mudar a minha mentalidade. Preciso ampliar os territórios da minha mente. Preciso adquirir conhecimento. Preciso me mover por fé, preciso romper com este sítio mental. Lia um artigo do rabino Newton Bonder há pouco tempo atrás, que ele dizia bem assim: quem não rompe, se corrompe. A palavra romper, ela está dentro da palavra corromper. A raiz da palavra corromper é a palavra romper. É que se você não rompe, você limita e castra a sua jornada. Então, para que você não viva uma vida de desculpas, pagando seus ágios, você precisa romper. Toda vez que nós não rompemos, nós entramos num ciclo problemático, onde corrompemos nossa trajetória, corrompemos-nos moralmente, eticamente, tudo para justificar o fato de não termos rompidos. Nos especializaremos em dar desculpas. E isto é um problema para quem quer ir a algum lugar. Um outro aforismo que eu cito insistentemente é: quem é bom em dar desculpas, não será bom em mais nada na sua vida. Porque quando você se habitua a dar desculpas, você justifica, e quando você justifica, você não muda. Tudo que você justificar na sua vida, você não vai conseguir mudar. Das coisas mais simples às mais complexas. Se você se tornar um especialista em contar histórias, você não vai mudar a realidade da sua vida. Sempre que eu falo sobre isso, eu me lembro de um homem que passou mais da metade da sua vida deitado à beira de um tanque, porque se percebia paralítico e se habituou em contar histórias. Jesus entra na história da sua vida para mudar a vida dele
Jesus faz uma pergunta objetiva para ele. Jesus o pergunta: tu queres ser curado? E a resposta do homem deveria ser simples: sim, eu quero ser curado. Não, eu não quero ser curado. Porque nem sempre a gente quer mudar. É um pressuposto equivocado quando a gente acha que todo doente quer ser curado. Quando Jesus pergunta àquele homem: tu queres ser curado? Eu conheço pessoas que não querem ser curadas, porque elas se tornam curadas, elas perdem a atenção daqueles que estão ao seu redor. Se elas são curadas, elas perdem a pensão. É o que a gente tem chamado de lucro secundário. É um lucro obtido a partir de uma dor ou de um prejuízo qualquer. Tem gente que não muda a sua vida, porque se mudar a sua vida, você sabe que a moeda mais alta na vida dos homens, nós, enquanto seres sociais que somos, a moeda mais cara para nós é ser amado e ser aceito. É verdade. Para ser amado e para ser aceito, nós investimos um alto preço. E às vezes o nosso lucro não é monetário. O lucro secundário, ele não é necessariamente um lucro monetário, mas é um lucro obtido para essa satisfação do ego. Para ser um pouco mais amado, ter um pouco mais de atenção, nós fazemos coisas do arco da velha. Quando eu pego o álbum de fotografia e olho como eu me vestia nos anos 80, aquela roupinha só para agradar os outros era ridícula. Como a gente se submete às regras da moda só para agradar? O corte de cabelo. O tipo de roupa, de corte que a gente vai usar, a abordagem que a gente vai fazer. Quando a gente cresce, meu Deus, eu era ridículo e não sabia. Olha como é que eu me submeti àquela regra. Quando a gente perde ou se desencanta de uma relação, que a gente olha para trás e diz: meu Deus, eu me submeti àquilo. Eu me submeti àquele relacionamento daquela maneira. Olha, rapaz, como eu era abusado e gostava daquilo. Entende? Então, o lucro nem sempre será monetário. O lucro pode ser um cafuné. O lucro pode ser a presença dos teus filhos um pouco mais na tua casa. O lucro pode ser esvaziar a coragem da tua mulher de ir embora. O lucro é variado. E como a gente se submete a isso? E a gente vai crescendo, vai olhando de: meu Deus, onde eu estava com a minha cabeça que eu tratava aquela criatura da maneira que tratava? Entende o que eu estou falando? Se você se especializar em dar desculpas, quando Jesus olha para aquele cara e diz: queres ser curado? O que ele vai fazer? Contar uma história. Eu sou paraplégico. Jesus não perguntou se ele era paraplégico, há quanto tempo ele estava ali, mas ele fez questão de contar a história todinha para Jesus. Jesus não está querendo ouvir a história dele. Jesus fez uma pontuação: o que tu queres? Queres ser curado? Era só ele dizer: não, Senhor, eu não quero ser curado. Ou sim, Senhor, eu quero ser curado. Mas a gente se habitua naquele mundinho em si mesmado, é no nosso mundo egoísta e pessoal, que a gente vai contar a história das dificuldades que a gente tem, dos problemas que a gente enfrenta, das resistências que se levantam, da falta de recurso que está presente naquele momento, de como a gente está sendo tratado no meio da sociedade, de como uma mãe trata a gente, de como a mulher trata a gente, o marido. A gente vai contar a história.
Eu quero animar você a evitar de ficar contando histórias, a romper, a ter coragem. Porque quando Jesus entrou dentro de você, entrou para gerar intrepidez no teu espírito. Você poderá qualquer coisa que você decidir dentro do seu coração. Não há um problema que você não possa resolver. O que ressuscitou dos mortos está dentro de você. A nossa relação com Deus não passa por um ritual, gente. Nosso relacionamento com Deus não passa por um culto ou por uma forma cultual de relacionamento. A nossa relação com Deus, ela é experiencial. Ele entrou na experiência da sua vida. Você tem Deus agora dentro de você e você está dentro de Deus. Houve um casamento no teu espírito. Você hoje é, sem sombra de dúvida, muito mais forte do que era antes da presença de Deus dentro de você. Você conseguirá ficar de pé, você vai conseguir emplacar no próximo ano, você vai conseguir mudar as realidades da sua vida, você vai conseguir voltar a estudar sim, você vai voltar a andar, você pode ser curado sim, você pode protagonizar a sua história sim. Mas precisa decidir isso. Não pode ficar sem romper, porque senão você vai ser um contador de história. É verdade. Vamos fazer um filme da sua vida, a contadora de história. Vai ser concorrido lá para o Oscar, né? Vai ganhar um prêmio. Você pode mudar qualquer coisa que você quiser na sua vida. Seu peso, sua alma. Tem gente animada aí, né? O sistema mais poderoso que nós temos na nossa vida, escuta o que eu vou te falar. O sistema mais poderoso que nós temos na nossa vida não é o sistema cardíaco, embora ele seja ultra importante. Não é o sistema renal, embora ele também seja muito importante. O sistema mais poderoso da sua vida, ele é imaterial. É o sistema da volição. Volição tem a ver com desejo, vontade, decisão. Amém. Quando você toma uma decisão, o mundo inteiro se movimenta. É verdade. Sabe qual é a dificuldade que eu encontro às vezes? É que você não acredita no que eu estou te falando. Sinto muito, mas eu acho que boa parte de vocês não crê nisso. Eu creio. Você crê? Eu creio. Aham. Não estou subestimando a tua fé, nem estou subestimando a tua capacidade de entender, não é isso que eu estou falando. Quando você decide ser uma pessoa melhor, um marido melhor, uma mulher melhor, decidir ser um pai melhor, uma mãe melhor, ser um profissional melhor. Quando eu tomo esta decisão, meu irmão, minha querida amiga, quando eu decido me tornar uma criatura melhor, eu vou enfrentar um monte de resistência, mas esta decisão que eu tomo em Deus, tem em Deus o sim e o amém. A cooperação dele contigo, você não vai mais estar sozinho. Ei, esqueça a coisa de andar sozinho, porque você não vai andar sozinho nunca mais. Amém. A promessa dele é estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Sabe aquela coisa que a última palavra é aquela que fica presa em nós? Foi pouquinho antes de Jesus ser assunto. Seria assim a última conversa de Jesus. Sabe o que foi que ele disse? Eu vou estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Isso tem que criar massa dentro de nós. Essa palavra precisa governar
as nossas atividades diárias, sejam elas quais forem, indo para onde você for. É possível você deixar de ser egoísta, porque aquele que deu a sua vida agora mora dentro de você. Se essas coisas não reorganizarem sua mentalidade, você vai morrer exatamente como nasceu. Agora, se você começar a ampliar os limites da sua mentalidade e começar a se perceber uma pessoa melhor do que você de verdade é, até as tuas células vão obedecer à decisão que você toma. Suas decisões são poderosas. A vontade, muitas vezes, será mais forte do que a razão. Às vezes nós temos a clara razão de que aquilo está errado, mas a vontade é tão grande que a razão se subordina à vontade. Um exemplo simples: o chocolate que você esconde debaixo do travesseiro. Você sabe que não pode, mas você vai lá de madrugada e creu. Você sabe que aquela vontade não é racional, mas ela é tão forte dentro de você que você vai fazer, mesmo tendo a consciência clara de que está errado. Mas a vontade ela faz você ressecar a boca, ela altera teu batimento cardíaco, dilata a tua pupila. Vontade. Ela altera o teu comportamento. A vontade, às vezes, ela é tão violenta que a gente se percebe meio animal para o cumprimento de uma determinada vontade. Para você entender que nem sempre a razão vai estar na frente. Mas quando você une razão e decisão numa jornada, você vai romper com fronteiras que estão muito bem armadas dentro de você, através das heranças que você recebeu da educação dos seus pais, da escola onde você estudou, dos conceitos que você desenvolveu. Então, quando essa muralha se estabelece, e as muralhas mais fortes e mais poderosas que nós vamos encontrar na vida estão aqui, dentro de nós. Portanto, se você quer mudar de alguma forma, tem que mudar a sua mentalidade. Estava conversando com um amigo, ele é psicólogo e a especialidade dele é trabalhar no pré-operatório e no pós-operatório de obesos. Então, todo o esforço dele será na direção de que seu paciente comece a se perceber magro, a se ver magro, a sua dieta de magro. Porque se o paciente não se percebe magro, ele pode perder 50 quilos em poucas semanas, mas vai engordar tudo, porque aqui ele não é magro. É verdade. Estou falando de mentalidade. Tu já ouviste conversa de gordo como é? Lasanha do que tu comeu hoje? É verdade. Não é? Quantos pãezinhos franceses você devorou no café da manhã? Troca a receita. Não, Laís, você não é gorda, você é seu labor, né? Mas não é nosso. Então, eu preciso emagrecer na minha cabeça. Eu preciso ampliar os territórios da minha mente. Eu preciso me enxergar nesse novo mundo, senão eu não transiciono. Quando é que o fumante para de fumar? Quando ele deixa de ser um tabagista aqui. É verdade. Quando um alcoólatra deixa de ser alcoólatra? Quando ele toma uma decisão nessa direção. Porque se sua mentalidade não te conduzir, há poderes, mas poderes extraordinários que vão amarrar você. Quer ver um poder? Seu código genético.
Seu código genético é um poder monstruoso sobre sua natureza. Para você romper com poderes genéticos, você vai ter que fazer mais do que um esforço. Você vai ter que empenhar sua vida nisso. É verdade. Entende? Há um mundo dentro de você poderoso. O mundo dos seus hormônios, o mundo do seu temperamento, o mundo das suas aptidões, o mundo dos seus conceitos. Tudo isso vai formar sua mentalidade. Eu tenho um amigo que ele ganhou muito dinheiro na vida, mas chegou um momento que ele disse: papai ganhava 100 vezes menos do que eu e foi feliz. Eu acho que já estou ganhando 100 vezes mais do que ele, vou parar por aqui. Com toda a condição de ganhar 1000 vezes mais, ele decide ganhar 100, porque ele compara o sucesso dele ao seu pai. Isso é um poder que lhe puxa para trás. É um poder que manipula a sua caminhada. Então, para romper, é necessário às vezes um esforço sobre-humano, hercúleo. Outro dia eu estava falando, alguém tem um elástico de dinheiro, aquela borracha? Ninguém tem? Um instantinho, eu vou ali no escritório buscar e já volto. Uma borracha. O senhor vai procurar? Sabe onde tem? É que eu estou com muito dinheiro no bolso, eu precisava amarrar ali. Aqui tem, pastor. Obrigado. Pode arrebentar, né? Isso aqui é o que você enfrenta toda vez que você quiser mudar de vida. Resistência. Resistência. Se eu parar, e a maioria das pessoas que eu conheço, elas param e voltam, primeiro que elas não conseguem ser mais a mesma coisa. Já mudou a natureza. Mas vivem frustradas porque não são o que pretenderam, nem são mais o que eram. Vivem um desencontro. Então, deixa eu te dizer. Essas fronteiras da sua mentalidade, você precisa se esforçar e cada vez mais, se quiser mudar de vida. Se você quiser mudar a sua vida, você precisa se esforçar e cada vez fazer um pouco mais de força. É que sucesso dá trabalho, viu, gente? É verdade. Repeat, please. Sucesso dá trabalho. Posso dar uma corrigidazinha? Sucesso dá muito trabalho. Primeiro para se ter e depois para se manter. Você vai conhecer gente que teve sucesso, depois voltou tudo de novo. Porque para ter o sucesso, você precisa continuar rompendo. É verdade. Todo dia. Todo dia. E não é uma coisa, porque o maior inimigo do teu sucesso chama-se progresso. Você se sentiu progredindo, o teu sucesso está comprometido. Nós precisamos melhorar a cada dia e cada dia melhorar mais. Por exemplo, você quer ter sucesso num relacionamento, ok? Relacionamento afetivo. Amém. Está entusiasmado mesmo, né? Tem gente entusiasmada aqui hoje. Aí você vai, chegou de Goiânia, está até assim, tá. Aí você teve sucesso e conquistou lá a muchacha pretendida. Ok? Mas para manter esta relação, é preciso que você seja mais do que um conquistador. Você precisa dominar esta relação para o resto da sua vida. Regar, manutenção para o resto da sua vida. Crescer cada vez mais, melhorar cada vez mais. E isso vai requerer de nós um esforço muito grande. Cada vez que você vai chegando ao ponto de romper, a resistência vai aumentar. Ok? Se você desistir, você não chegou, mas não voltou mais para o seu ponto de origem. Vai viver uma frustração do tamanho de um trem. Portanto,
Ou você não parta para lugar nenhum, morra do jeito que você está, mas se decidir mudar pelo amor de Deus, continue avançando. Continue avançando. Amém. Continue avançando. Amém. Glória a Deus. Uma hora vai arrebentar. Amém. E você vai alcançar Amém. aquilo que você pretendeu. Glória a Deus. Mas vai requerer de você um esforço muito grande. Há coisas dentro de nós que, se nós soubéssemos o esforço que vai ser necessário, nós nem tentaríamos. É verdade. Mas já que começou, vai até o fim agora. Porque senão você vai ficar pior. Eu vou contar um segredo enquanto minha mulher não chega, e depois que ela chegar, complica. Eu sou filho único da minha mãe. Minha mãe não teve filhos. Então eu nunca tive que dividir uma maçã. Maçã? Uma casa de muitos meninos é um ovo para 5, não é? Uma maçã por 8. Não é? Mas lá em casa eu não tinha que dividir a maçã. Era um mundo assim, do que tinha era para mim. Ah, filho, o dia que eu casei, que eu tive que mudar o meu mundo, que uma maçã agora era dividida por 2 e logo depois precisou ser dividida por 5, porque os bacurizinhos nasceram. Pensa numa crise. Pensa numa crise. Você quer dominar a vida inteira, mas você vai crescendo e tenha certeza de que você vai dominar coisas, mas nunca pode dominar pessoas. Mas você se habituou dominando pessoas. Você manobra as pessoas, aí você cresceu de cara, eu não posso mais fazer isso. O exercício que você terá que fazer para não manobrar a vida das pessoas, para não corromper a vida das pessoas, vai ser tão grande que há pessoas que vão ficar sozinhas, porque elas não vão conseguir ser relacionáveis, porque elas não vão se esforçar suficientemente. Então imagina, eu olho para a vida e digo, meu Deus, a vida é maior do que eu estou enxergando. Mas para você chegar nesse novo patamar, prepare-se. Aqui começa tudo. Romanos capítulo 12, versículo 2 é uma chave impressionante de Paulo. Ele diz, transformai-vos, salta da forma, transformar é ultrapassar o limite da forma, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se você quer ser uma pessoa transformada, tem que começar por aqui. Você pode mudar seu look, você pode mudar seu visual, mas se você não mudar a sua cabeça, você não muda. Você pode mudar de igreja, pode mudar de marido, pode mudar de mulher, pode mudar de país, pode mudar de planeta, Tem umas naves aí que estão vendendo passagem de ida. Mas você não mudará se você não mudar a sua mentalidade. Você pode mudar de religião, mas não vai mudar de vida. Se não mudar a sua mentalidade, você não muda de vida. Vai ter sempre aquele sotaque, aquilo que te agarra ao passado. Para romper com isso, você precisa não só fazer um esforço na sua carne, mas precisa se esforçar em Deus. É um conceito de fé que eu estou agregando à mudança, porque às vezes a gente se esforça como um elástico, mas a gente se esforça na carne. Você vai precisar mais do que disciplina para mudar. Escuta o que eu estou te falando, porque isso aqui pode lhe ajudar muito. Você vai precisar mais do que disciplina para mudar.
Há coisas na sua vida que você só vai mudar se Deus entrar nessa história. Você pode ter um excelente terapeuta, você pode ter auxílio medicamentoso, excelente. Você pode ter tratamento de primeiro mundo, mas se você não mudar a sua mentalidade, há coisas que não vão mudar, porque você vai precisar de uma natureza superior em você. Você vai precisar desenvolver relacionamento com Deus, vai precisar se tornar um santuário. Há coisas que só o santuário é capaz de mudar, e por santuário eu estou chamando o templo vivo que você é, a habitação de Deus dentro de você. Não estou falando de santuário de um espaço físico, eu estou falando que dentro de você tem um altar, que é o teu coração, e você se torna um santuário quando este altar agora é habitado pela presença de Deus. Você precisa ser amigo de Deus. Amém. Essa amizade, esse relacionamento, eu comecei dizendo que a nossa relação com Deus não pode estar restrita a uma relação cultual. Eu vou todos os cultos, vou ser transformado. Esqueça. Tem gente que vai morrer baratinha de igreja e não vai ter sua vida transformada. Porque ela retroalimenta o sistema religioso, mas não muda o altar. A tua relação com Deus não pode passar restritamente por dentro de um culto. É legal, é bacana, é bom, delicioso, mas a sua vida está presente entre os cultos. É aqui que tudo acontece, porque dentro de um culto a gente perde coragem de fazer determinadas coisas, de pensar determinadas coisas, de matar alguém, de odiar alguém dentro de um culto. A atmosfera favorece. A nossa vida, ela acontece entre os cultos. É verdade. Quer ver a saúde de uma igreja? É o que acontece nessa igreja entre um domingo e outro. Não é na frenesi de um culto, desculpe aí, não estou querendo magoar ninguém, mas não é na frenesi de um culto que a sua vida vai ser transformada. A maior parte de nós cristãos, não nós daqui, nós cristãos, o que nós esperamos para mudar é que venha um vento impetuoso e do meio desse vento apareça um anjo com asas muito grandes, com uma roupa de manga talar, que saia de dentro deste vento impetuoso com uma cacimba prateada, derramando purpurina e jogando na sua cabeça. Ei, gente, venha cá, nós não estamos aqui num capítulo de Ginny Eugênio. Deus quer mudar a sua vida e tratando você como uma pessoa madura. Amém. Você vai precisar de muito esforço para romper questões crônicas na sua vida. É verdade. De comportamento, por exemplo. E se você não se agarrar com ele, não muda. Eu me lembro de Jacob no Jaboque, que ele agarra aquele homem e diz: de jeito nenhum tu vai sair daqui. O texto na versão que nós temos em português diz que Jacó estava brigando com aquele homem. A coisa, gente, que é realmente assim, se você não brigar, não muda. É verdade. Não é se deitar em berço esplêndido, né? E aí, o cara jogou uma unção nova, eu caí no chão, acordei transformado. Isso pode acontecer? Até pode, mas na minha experiência eu não vejo isso acontecer. Na minha experiência, mudanças efetivas na nossa vida, elas são a partir de uma decisão nossa em Deus. Amém. Essa cooperação presente de Deus na nossa vida vai gerar mudança efetiva. Então, você precisa ser amigo de Deus e conduzir suas brigas no secreto para mudar questões crônicas na sua vida. Endireitar a sua mente vai exigir de você uma firmeza na palavra. E como eu te disse, mais do que autodisciplina.
vai precisar de amizade, relacionamento. Mais do que isso, vai precisar de intimidade. Intimidade. Boa parte da nossa irmandade, quando pensa em Deus, pensa num ritual. E há rituais caprichados, que sensibilizam a alma da gente, chega a gente chorar. Mas não são os rituais que mudam a nossa vida. É aquilo que nós estamos fazendo todo dia, dependendo de Deus. E há coisa, gente, que você vai depender de Deus até morrer. Até morrer. Deus deseja ser tão nosso amigo. Eu estou aqui descomprometido do meu esboço, estou falando para o seu coração, tudo bem? Amém. Espero que você absorva minha fala. Deus quer tanto relacionamento conosco, que Jesus, quando nos ensina a orar o Pai Nosso, tem um momentinho que ele diz assim: o pão nosso de cada dia. Muito entusiasmados essa noite, percebi. Pelo menos isso não dá para você falar, já sabe de cor. Toda vez que eu vou fazer um culto ecumênico, o padre puxa o Pai Nosso, vai todo mundo junto, né? Então tu sabe. O pão Nosso de cada dia. Oxa, estou me sentindo até meio Jô Soares agora. Isso não é uma visão reducionista do que Deus pode fazer na sua vida. Isso é o que Deus quer fazer pela abundância e generosidade dEle. É ter um relacionamento diário com você. Amém. Tu acha que Deus está limitado e não podia te dar uma padaria? Mas Ele não fará isso, porque Ele quer você pertinho dEle todo dia. Amém. Fala comigo do teu pão de hoje. Eu quero te dar um pão todo dia. Amém. Eu quero te dar um pão fresco todo dia. Amém. Eu, quando era menino, não entendia nada disso e achava que era porque Deus não era autossuficiente e Ele precisava de nós todo dia batendo na porta dEle. Eu vou contar um segredo para vocês. Deixa eu ver se eu posso contar. Posso. Houve um momento na minha vida que meus filhos pedirem dinheiro para mim era uma autoafirmação. Tem que vir a mim. Eu conhecia as necessidades, mas não me movia na direção da necessidade, porque tinha que vir falar comigo. Uma espécie de coronelismo na relação. Tu sabe que tua mulher precisa, mas tu não dá. Fica esperando o comandante ser acionado. Ah, meu Deus, eu não queria profetizar, desculpe. Desculpe, foi sem querer, me perdoe. Mas já falei, não vou retirar. A gente fica parado e diz, sabe por que a gente está cheio de recalque? É verdade. Porque a gente está cheio de recalque. Acha que com isso a gente tem a relação dominada. É verdade. Não, a gente não tem a relação dominada. Você tem a relação escravizada. É verdade. Porque o dia que eles estiverem mais do que você, eles saem de casa. É verdade. Aí quando eu olhava essa oração do Pai Nosso, eu achava que Deus também era um cara recalcado como eu, que todo dia eu tinha que bater na porta dele para pedir pão. Mas quando eu cresci e vi que Deus não tem recalque, que Ele é perfeito, seu espírito é irretocável, seu caráter é perfeito, suas motivações são as mais excelentes, eu passei a entender que essa coisa do pão nosso de cada dia é uma questão de relacionamento diário. Amém. De que Ele quer você todo dia, não como um dependente, mas um coparticipante do milagre. Amém. Tu lembras do maná? O maná era uma prova viva de que Deus queria se relacionar com o povo todo dia.
E o povo que não queria se relacionar com Deus todo dia, guardava o maná na sexta-feira. Quando no sábado eles iam pegar o maná que estava guardado, que eles iam pegar, o maná estava com bolor, havia apodrecido. Querido, Deus, o Deus que estava ontem na tua vida, estará amanhã na tua vida também. Me lembro que essa semana gravando os programetes para a TV, eu estava tocando num texto de Ezequiel, quando o Senhor diz para Ezequiel: Ezequiel, sai daí e vai até o vale de Quebar, eu quero falar contigo lá. Quando Ezequiel sai daquele lugar, porque Ezequiel estava confortavelmente num mundo onde a glória de Deus estava. Quem quer deixar essa glória de Deus? Tu lembra que Pedro, Tiago e João disseram para Jesus: Senhor, não faz a gente descer aqui do Monte da Transfiguração não, o culto aqui está um show, vamos fazer uma tenda e vamos ficar aqui. E o Senhor diz: não, vamos descer porque tem um capítulo novo a ser vivido lá embaixo. Então Ezequiel diz: e eu me levantei e me desloquei até o vale de Quebar, e a glória do Senhor estava ali, naquele lugar. Ou seja, Deus vai estar com você em qualquer lugar que você estiver. Então não tenha medo. O que Deus quer é uma parceria integral com você, é que onde você esteja, Ele esteja também. Ele quer você como cooperador dele na sua seara. Ele quer você cooperando com Ele em todo o seu fazer. Agora, isso vai requerer de você transicionar de uma mentalidade religiosa para uma mentalidade de espiritualidade. Porque ser religioso não é igual a ser espiritual. Ser religioso é ser litúrgico, é ser cultual. Nem sempre terá a percepção do santuário interno, mas todo homem espiritual, toda mulher espiritual se perceberá como uma pedra viva do santuário de Deus. E se você não parar de pensar como um religioso, você vai morrer religioso, com a mesma velha vida de sempre. Ou você dá um salto, e eu diria que um salto quântico na sua natureza divina, quando você permuta. Não é que praticar determinadas liturgias não seja bom, mas isso não garante a tua intimidade com Deus. Essa semana passada, eu estava ouvindo o Benjamin contar. O Benjamin é um bom contador de história, né? E ele estava contando a história de Samuel. Eu estimulei ele: conte aí, Benjamin, a história do Samuel. E ele disse: Samuel estava tocando piano na casa de Deus. Depois foi tocar bateria. E depois foi arrumar as cadeiras. Aí ele foi dormir. Aí Deus falou assim para ele: Samuel, Samuel. E Samuel disse: fala que teu servo ouve. Aí ele voltou para mim para fazer a voz de Deus. Ele voltou para mim, assim perto do meu ouvido, e disse: eu falei: que foi isso, Benjamin? Contou segredo. Você não imagina, mas Deus quer contar segredos para você. Benjamin está com 2 anos e meio e já sabe que Deus conta segredos. A tua relação com Deus precisa ser uma relação de santuário. Deus deseja contar segredos para você, ter intimidade. A gente não conta segredos para quem a gente não tem intimidade, né? Porque a gente já sabe que contou segredo. Para quem a gente não tem intimidade, isso pode virar uma fofoca, né? Para quem tem, às vezes a gente corre um risco, né, não? Mas o que Deus deseja é que você esteja tão perto dele todo dia. Não é aquela carinha de santinho quando vem para o culto.
É que o teu santuário precisa entrar lá na tua casa, no banheiro, na cozinha, no quarto, na sala. E isso não vai adoecer a gente, porque a presença de Deus não nos adoece, não nos enferma. Não é que você vai ficar um doidinho agora, é que você vai ser curado, porque a presença de Deus traz cura para nós. Amém. Cura a nossa cabeça, cura nosso coração, cura nossas emoções. À medida que você anda com Deus, tua vida vai ficando muito parecida com Ele. Amém. Você começa a ter a fala divina em você. Amém. Passa pela economia do reino. Você vai falar como Deus. Você vai pensar como Ele, sentir como Ele. Os religiosos nunca vão alcançar esse nível, porque eles ainda adoram voltados para o santuário, eles não têm o santuário dentro deles. Portanto, você precisa desenvolver o santuário. Eu vou contar uma historinha que eu já tenho contado para você, e é uma historinha tão bela, eu acho que não canso contando. O judeuzinho chegou em casa e o papai dele disse: Yosef, quais foram as perguntas que você fez para o rabino hoje na escola? Yosef disse: papai, eu perguntei a ele sobre aquela historinha do Enoque que andou com Deus. E que foi que o rabino lhe explicou? Disse: papai, é que Enoque, ele era amigo de Deus. Amigo de Deus? Tem amigo de Deus aqui, imagino eu. E o pequeno Yosef dizia: papai, é que um dia, todo dia Enoque andava com Deus. Um dia, ele foi andando, e já não sabia mais voltar para casa. Aí Deus falou assim: e agora, Enoque, tu quer voltar? E Enoque disse: Senhor, eu não sei mais voltar para aquela casa de onde eu saí. Amém. Eu não sei mais voltar. E Deus disse para ele: tu quer ir comigo, Enoque? E Enoque disse: bora. E Deus o tomou para si. Aquela criança capturou o arrebatamento de Enoque com a simplicidade dessa cabeça, mostrando que à medida que nós andamos com Deus, Deus nos toma para Ele. Haverá um momento que como Paulo, você se perceberá assim: cara, eu já nem sei se sou eu ou se é o Cristo que habita em mim. Já nem sei se o que eu falo sou eu mesmo quem está falando, ou se Ele está usando a minha boca para falar ao próximo. Isso é relacionamento. Relacionamento. Quando você olha, por exemplo, para um casal que vive junto 60 anos, se casaram, estão há 60 anos juntos. Eu não estou falando nenhuma loucura, mas se você prestou atenção, depois de 60 anos, até fisicamente eles se parecem um pouco. É verdade. Eles estão tão misturados que um morre em janeiro, o outro morre em março. Como disse Vinícius de Moraes, falando sobre o grande amor, ele diz que é necessário ser um só defunto para não morrer de dor. Porque morre de dor. Eles começam a se parecer nos hábitos. Não sei se vocês já perceberam, mas há casais que, enquanto o marido está pensando, a mulher está falando aquilo que ele está pensando. Quando olham para um ponto, a identidade é tão grande que um está pensando, o outro está fazendo. Como é que tu sabia? Não, pelo teu olhar eu já sabia que eu tinha que fazer isso aqui. Relacionamento, intimidade. À medida que você anda com Deus, você fica tão parecido com Ele. Não é possível que isso não anime você. Eu ainda não aprendi a ressuscitar. Eu tenho tentado sempre, não é? Eu tenho tentado. Eu vou confessar um pecado a vocês. Toda vez que eu vou num sepultamento, eu meto a mão no defunto e ainda falo baixinho: em nome de Jesus Cristo, levanta. Eu ainda não vi nenhum levantar, mas eu vou continuar. Uma hora dessa vai pular.
Mas eu não quero que você seja um defunto. Eu estou dizendo, cara, isso não enche teu coração, pois enche o meu. Quando eu passo a entender que Deus me quer muito parecido com Ele, porque Ele me criou para ser parecido com Ele. Ele me criou para ser como Ele. Eu fui criado, você foi criado, a nossa natureza foi criada para ser parecido com Ele. Lembra Gênesis 1? Façamos o homem. Quem é o homem? O homem é quem? Você é... ok. Algum ser humano aqui mais? Terráqueos estão aqui, os terráqueos estão aí. Okay. Deus pensava, façamos o homem, o gênero humano, okay, o gênero humano, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por que Jesus veio? Para fazer download na natureza corrompida do homem por causa do advento do pecado. E Jesus fez de nós novas criaturas. Colocou o programa original em nós novamente. Glória a Deus. Você foi restaurado pelo programa original, chamado Jesus Cristo, o último Adão, que fez de você uma pessoa parecida com Ele novamente. Ele entrou dentro de você, restaurou seu espírito, foi regenerado. Ele mudou você por dentro. Portanto, agora, seja parecido com Ele. Ame como Ele, fale como Ele, seja generoso como Ele. Amém. A sua mente humana e natural, adâmica, perdeu a força porque Ele nos deu a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo? Estou falando algum idioma que você não conheça, a mente de Cristo, sabe do que eu estou falando? Cara, quando... Eu tenho estado impactado com esse conceito. Quando Deus resolveu mudar a nossa vida, sabe o que Ele colocou dentro de nós? Ele colocou um monte de coisa. Ele colocou o seu Espírito em nós, entrou. Colocou o seu reino dentro de nós, entrou. Ele colocou a divina semente. Gostou da sonoplastia? Entrou dentro de você. Ele colocou um monte de coisa boa dentro de você, bons sentimentos. E de quebra, Ele deu a você a mente de Cristo, para você nunca mais pensar como o velho Adão. Então você não pode mais se tornar refém daquela mentalidade de fracasso. Mude a sua mentalidade para a mentalidade de Cristo. Não veja mais a vida pelas lentes míopes de Adão. Deus mudou a tua visão. Dentro de você tem uma capacidade de perceber a vida agora como Cristo a percebe. O desejo de Deus hoje, você sabe que a natureza geme como quem tem dores de parto, aguardando de maneira ansiosa a manifestação dos filhos de Deus. É que o desejo de Deus agora é que você, que se tornou seu santuário, e é verdade, você se tornou santuário de Deus. Quando você se torna o santuário de Deus, o que Deus deseja agora é ver o mundo usando os seus olhos para isso. É falar ao mundo usando a sua boca. É usar as suas mãos para tocar nas pessoas. Seus braços para abraçá-las. Usar sua vida, seu corpo agora é o santuário do Espírito. Está aqui, ó. Deus não quer um ser ritualístico simplesmente. Benditos sejam os rituais, os bons rituais. Mas, cara, isso não faz de você um santuário. Não faz, não. O que faz de você um santuário é você ter deixado Ele entrar dentro de você. Sua natureza ter se expandido dentro de você. São Paulo dizia: não sabeis
Vós sois o templo onde Deus habita. Deus quer, como é que eu vou falar isso? Me ouça com boa mente. Deus quer fechar negócios na terra usando a tua mão para assinar contratos. Amém. O que Deus deseja é fazer um bom serviço de mecânica naquela oficina, usando você como um bom mecânico dele na terra. O que Ele quer é fazer uma medicina esplêndida, usando você como um bom médico de Cristo. O que Deus deseja é que você faça uma boa comida para mim e use suas panelas para isso. Não, já tem. Hoje eu ganhei um outro presente. Ontem eu ganhei um, hoje eu ganhei outro. Acho que eu vou ficar desse tamanho, desse jeito, viu? Desconfie que Deus quer amar a sua mulher através de você. Amém. Deus quer respeitar a sua mulher através de você. Amém. Deus quer honrar o seu marido, senhora, usando você para isto. Deus quer fazer sucesso nesta terra usando você para que seja o sucesso dele. Teve o primeiro, o último Adão, aquele que entrou em nós. O Senhor disse: aí está o meu filho amado, em quem eu sinto muito prazer. Esse cara entrou dentro de nós. Dentro de nós. Está aí dentro de você. Amém. Ainda que nunca você ouça um barulho do céu, mas o Filho amado em quem Deus tem muito prazer agora mora dentro de você. O endereço dele é o teu coração. Entende, querido? Com esta percepção nós mudamos o mundo. A religião não dá jeito no mundo. Não dá jeito no mundo. O que dá jeito no mundo são as pedras vivas, os santuários de Deus se movendo nesta terra. Querido, tem jeito para Júpiter, tem jeito para Saturno, tem jeito para a terra, tem jeito para o mico-leão dourado, tem jeito para os rios desse país. Se eu e você nos movermos como Cristo na terra, tem jeito para essa terra. O Maranhão tem jeito para Deus, tem jeito. Tem jeito. O Rio de Janeiro tem jeito. O Brasil tem jeito. Eu vou me esforçar, mas eu vou profetizar. Até o Palácio do Planalto tem jeito. Tem. Tem, porque eu não sei onde está o próximo senador. Pode estar aqui, o senador que vai nos representar lá. Não está aqui. Pelo entusiasmo eu percebi que não está aqui. Quem sabe o ministro do Supremo esteja aqui essa noite, não? Opa, já começou a se assanhar aqui. Tem jeito, olha, se os filhos de Deus se moverem como santuários, porque se mover como religiosos, tudo que a gente vai fazer é uma guerra de religião nesse país, que é o que está acontecendo. Entendeu? Eu prometo que vai ser a última vez que eu falo hoje sobre esse assunto. Amanhã pode ser que eu fale de novo. Hoje, o maior inimigo da família, sabe quem é? A violência, a arrogância, o egoísmo, a presunção e outros mais. O maior inimigo da família não é casamento homossexual. Não é. Pode ter certeza disso, não é? Eu entendo que a problemática da identidade de gênero é muito maior do que isso, é uma grande jogada planetária. Então, mas não estou me metendo nessa história no momento. Eu estou te falando que o maior inimigo da família é é o egoísmo daquele cara. A violência. Ainda hoje, eu estudei, acho que a última vez que eu me sentei num banco de uma faculdade tem mais de 10 anos. Mas continua hoje o ranking do maior ambiente de violência
país, a família. Ainda é hoje. Ainda é hoje. Você está pensando que a violência que acontece dentro de Pedrinhas se compara à violência que se tem dentro de uma casa? E esqueça. Pode não ser a sua, sim. Pode ser que seus filhos estejam sendo respeitados mesmo, amados, honrados, sua mulher, seu marido. Mas eu estou falando numa estatística muito presente. Eu escutava essa semana novamente essa estatística. No Brasil, o ambiente de maior violência moral, física, o maior índice de estupro, para você ter uma ideia, o maior índice de estupro dentro desse país não está nos matagais dos terrenos baldios, estão na violência de uma cama que a mulher não quer e o caboclo força. Estupro dentro de casa. Entende? Querido, se a gente não mudar aqui, a gente não muda em lugar nenhum mais da vida. É verdade. Eu tomei uma decisão num dia, eu vou terminar agora. Eu tomei uma decisão. Eu não sei muito bem definir para você, ou conceituar para você, essa experiência. Eu não sei se eu estava no corpo ou fora do corpo. Não sei explicar mesmo. Mas, de um nível, eu via o meu corpo sobre um caixão. E eu olhava bem para o caixão e via meu corpo lá. E bem ali, eu via meus filhos, meus amigos, minha família. E ouvia elas falando alguma coisa. E para minha tormenta, eu não tinha certeza do que elas estavam falando. Algumas delas estavam tristes porque eu tinha morrido, mas outras estavam festejando. E a dúvida foi tão atroz dentro de mim, que quando eu me despertei deste êxtase, eu disse: eu preciso me tornar um homem melhor. As pessoas que estiverem em volta do meu corpo, elas deverão falar muito bem da minha influência na vida delas e não mal. Ali não pode ter um cobrador cobrando minha mulher e meus filhos, que eu fiquei devendo alguma coisa a eles, seja moralmente, financeiramente, eticamente. Eu desejo muito que na lápide da minha sepultura esteja escrito: aqui jaz um homem que morreu sábio. Eu vou ficar velho, mas eu vou me tornar um homem sábio, não um gagá. Esse é meu destino. Quando eu vi aquilo, me assustei, e a minha vida mudou com este êxtase. Eu oro a Deus que essa noite você não durma, que você tenha um êxtase, e você veja seu corpo lá, e que isso seja tão impactante na tua vida quanto foi na minha vida. Meus amigos podem não gostar de mim, de algumas coisas que eu faço, mas eles não podem falar mal de mim, eles não podem ter o direito de falar mal de mim, eu não posso dar esse direito a eles. Como disse Jesus, eu serei bem-aventurado quando mentindo disserem todo mal contra mim. É isso que Deus espera de você. Amém. Você seja esplêndido, um verdadeiro representante do reino de Deus na terra. Amém. Amém?